Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos gravar mais um vídeo aqui para a gente responder algumas questões aí, né? Vamos tratar do conteúdo de filosofia, o assunto é moral e ética, que cai no SSA 3. Todo ano cai uma ou duas questões ali. Vamos responder algumas questões do ano de 2018, 2017, para vocês se familiarizarem um pouco como é que esse assunto cai no teste, né? Vamos começar aqui por algumas questões de 2018. Questão 39. Leia o texto a seguir sobre moral e ética. A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, ou seja, é a ciência de uma forma específica de comportamento humano. Então, a ética, para os que lembram um pouco, né, da diferença de moral e ética, uma das diferenças básicas é que ética é uma ciência. Ética é um estudo do quê? Do comportamento moral. A ética é um estudo da moral ou a ética é um estudo do comportamento moral. O que significa isso? É o estudo do que é o certo e do que é o errado, do que é o bom e do que é o mal, do que é o justo e do que é o injusto. É o estudo do comportamento humano com relação ao que é mais ou menos conveniente para a vida em sociedade, né? Vamos ao enunciado. O autor acima enfatiza a singularidade da definição sobre ética, estudo do comportamento. No que se refere à temática, assinale a alternativa correta. Então, com relação à ética, ele quer a alternativa correta. Vamos começar aqui pela letra B. A ética é a moral e diz respeito à singularidade das normas e valores. Ética é moral? Não. Ética e moral são coisas diferentes. Ética não é moral. E diz respeito à singularidade das normas e valores. Até que o resto não está estranho não, mas ética não é moral. Letra C. O comportamento moral supõe a reflexão e declina dos princípios e das normas que regem o comportamento. Então, o aluno que sabe ali, essa palavra é bem recorrente no SSA. Eles ficam usando essa palavra porque ela não é corrente no dia a dia, né? Provavelmente elas estão testando aí se o aluno resolveu questões e se ele tem um certo vocabulário, né? Mas declinar é negar, abrir mão, né? Rejeitar. O comportamento moral supõe a reflexão e declina dos princípios e normas que regem esse comportamento. Não. A ética, ela estuda tanto os princípios individualmente quanto coletivamente, e ela também estuda a historicidade daquele comportamento, né? Como que ele surgiu dentro da história, dentro do tempo humano, né? D. A ciência do comportamento moral enfatiza os aspectos psicológicos, deixando à margem um conjunto de normas e prescrições. Deixar à margem é deixar de lado. Isso aqui torna a frase errada, né? Deixa eu ver aqui. A ciência do comportamento moral enfatiza os aspectos psicológicos? Não. A filosofia não. Os aspectos psicológicos são os aspectos internos. Deixando à margem um conjunto de normas e prescrições do âmbito social, não. Então, esses psicológicos e deixando à margem torna a questão errada. A ética é a teoria e não parte do fato da existência no âmbito da história da moral. A ética estuda a historicidade, né? Por exemplo, vamos estudar aí o preconceito, né? É impossível você estudar um comportamento preconceituoso ou você estudar a importância da educação. Esses acontecimentos morais, eles estão totalmente ligados à história, a esse momento histórico, né? Vamos ler aqui. A ética é uma reflexão sobre o comportamento moral dos homens em sociedade, né? Então, essa daí é a alternativa correta, né? A ética é uma reflexão sobre o comportamento moral dos homens em sociedade. Vamos ao próximo aqui. 42. Leia o texto a seguir sobre a filosofia e a consciência moral. Interessante aqui a imagem, né? Existe uma ponte, que é a ética, né?
e as pessoas têm que atravessar a ponte da ética, né? Elas têm que chegar a, digamos que, de um lado do outro lado da ética está o comportamento correto, digamos, a honestidade, a sinceridade, e aí as pessoas tentam chegar lá sem atravessar a ponte, né? E aí elas caem. É muito interessante o conceito da imagem. A gente tenta conseguir coisas sem ser através do comportamento ético, então a gente caminha em direção àquilo, mas não chega lá. Né? Na ética aristotélica, a sabedoria e a prudência, nossas virtudes intelectivas, formam a diferença específica do ser humano, tornando-o uma espécie distinta de todas as outras. Então, no homem, a physis deu um fantástico salto qualitativo quando produziu o intelecto, que é o teórico, sabedoria, e ao mesmo tempo o prático, prudência. Através dessas duas energias, o homem busca as razões profundas da existência e administra a vida cotidiana. Então, assim, para quem já estudou a ética de Aristóteles, isso não vai ser tanta novidade, né? Mas Aristóteles, ele enfatiza duas características muito importantes no ser humano, né? Que é a sabedoria e a prudência. A sabedoria está ligada à parte teórica da ética e a prudência está ligada à parte prática da ética. Né? Então, para Aristóteles, o equilíbrio é o caminho ético para você ter um bom comportamento. Né? Como é que você adquire, como é que você chega ao equilíbrio? Primeiro, você tem que raciocinar, é necessário entender o que é o equilíbrio. Né? Por exemplo, a coragem é uma virtude. Quais são os desequilíbrios da coragem? Tem a temeridade, que é aquela pessoa que não tem medo de nada e sai com a cara e a coragem enfrentando perigos que não era para enfrentar. E tem o medo, né? Que é a total falta de coragem, né? E aí essa pessoa ela foge até de coisas que ela não deveria fugir. Entre a temeridade, que é a pessoa que enfrenta medos, enfrenta qualquer coisa, né? Até o que expõe ele a um perigo. E entre a temeridade e o medo, que é medo até de coisas que ele não deveria ter, tem a coragem, né? Que a coragem é ser prudente. Você nem tem medo de tudo, nem tem medo de nada, né? O nome disso é coragem. É a parte prática, né? Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir. E com relação a eles, Aristóteles vai querer o que é correto. A prudência tem o poder de discernir e ponderar as ações do ser humano. Sim. O intelecto tem a potencialidade de penetrar a essência das coisas. Sim. A prudência dá o norte de toda a prática ética. A prudência dá o norte de toda a prática ética. O papel do homem prudente é o alcance de seu bem possível, diante do excesso ou da escassez. É justamente isso. A prudência nos ensina sobre... A prudência nos ensina sobre o equilíbrio, né? O equilíbrio é toda ação que não cai nem no excesso e que também não cai na escassez. Isso é ser prudente, a parte prática da ética, segundo Aristóteles. A prudência ou sabedoria prática induz a decisão do que seja mal ou bem, do justo e do injusto, no âmbito da vida cotidiana. Correto também. Todos estão corretos. A prudência ou a parte que é a sabedoria prática induz a decisão do que seja o mal ou bem, o justo ou injusto. É isso. Para Aristóteles, a boa condução da prática humana, né, é o uso da razão para a busca da prudência.
Ser prudente é você saber não cair nem no excesso de algo, nem da escassez total de algo. Ou seja, buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio. Essa é a moral de Aristóteles. Então, temos aqui a resposta correta na letra E. Tranquilo? Respondemos aí. Vamos para o 2017. Leia o texto a seguir sobre a filosofia e a ética. Toda a obra de Platão tem um profundo sentido ético. 3 poderiam ser os eixos centrais que comandam a ética platônica. Primeiro, a justiça na ordem individual e social. Segundo, a transcendência do bem. Terceiro, as virtudes humanas e a ordem política presididas pela justiça. Então, a justiça na ordem individual e social, né? Então, são os três pilares ali da ética de Aristóteles. A justiça, ela tem que abranger a ordem individual e social. Segundo, a transcendência do bem. Então, o aluno que já viu ali os meus outros vídeos sabe o que significa a palavra transcender. A transcender é o que vai além, é o que está fora desse mundo. Platão não defendia o mundo das ideias, o bem é algo que está acima, além dos homens, apesar de poder ser alcançável. E terceiro, as virtudes humanas e a ordem da política presididas pela justiça. Então, a virtude humana, quando ela é exercida no campo social, ela alcança a vida política, né? São as 3 ideias gerais de Platão. O autor acima demarca alguns pontos singulares dos temas centrais da ética de Platão. Sobre esse assunto é correto afirmar que... Então vamos buscar aqui o que é correto afirmar sobre Platão. Mas um pequeno resumo a gente pode dizer, né? Platão acredita que existe o bem. O bem, ele acontece tanto no campo individual quanto no campo social, que a gente poderia dizer de coletivo, né? E ele disse que isso, quando o bem é colocado dentro do campo social, ele deve ser exercido através da política. E o bem exercido no âmbito da política é a justiça. Ok? Então, nós temos estes 3 pilares aí do pensamento de Platão. Essas palavras têm que estar claras na cabeça do aluno quando ele vai interpretar essa parte do conteúdo, né? A ética em Platão. O bem é transcendental, né? A ética é uma busca do bem, né? Esse bem, ele não é só individual, mas ele é social. O bem exercido no âmbito social, inevitavelmente tem que ser exercido através da política. Então, a política, quando exerce o bem social, é tentando fazer com que se exerça a justiça na sociedade, né? Então, vamos aqui... Então, ele quer o correto. Vamos ver aqui o que está errado e o que está certo. As virtudes humanas estão em conexão com a transcendência do bem, ok? E desvinculadas da ordem política? Não. Até aqui está correto. Para Platão, as virtudes humanas têm conexão com uma transcendência, é um bem que está além do homem, que governa o homem. E desvinculados é desligados, não tem conexão com a ordem política presidida pela política, não. Quando Aristóteles estuda o bem individual, ele diz que esse bem individual deve se exercer também no social, na política e na justiça. Então, por causa deste desvinculado aqui, a alternativa está errada. Letra B. O sentido ético-político da filosofia de Platão prioriza a ordem individual em detrimento do plano social. Tá dizendo aqui que Platão diz que a ética estuda apenas o campo individual, em detrimento abrindo mão do
Do plano social, não. O bem se exerce no campo individual e no campo político também. Como ele se exerce no campo político? Através da justiça, né? Então, por causa desse em detrimento do plano social, a alternativa está errada. Platão define um ideal ético, beleza? Centrado na sabedoria, ok? Declinando da ordem política. Então, ó, se o aluno não entende como é o emprego dessa palavra numa frase, em detrimento ou declinando, são palavras que caem muito nas questões. Declinar é abrir mão, abrindo mão da ordem política, presidida pela justiça. Não, está lá no enunciado a resposta, dizendo que não. O campo ético está ligado à sabedoria, claro, né? Mas ela abre mão da ordem política, não. O bem se manifesta no individual e no social. A manifestação do social é através da política e da justiça. Letra D. A justiça e o bem se realizam na ordem individual e a virtude na ordem política. A justiça e o bem se realizam na ordem individual e a virtude não. A justiça e o bem se realizam tanto na ordem individual quanto na ordem tanto o bem quanto a virtude se realizam tanto na ordem individual quanto na ordem política. Essa frase todinha ela é meio estranha, né? Também não faz sentido. Na ética de Platão, a virtude é prática da justiça, com certeza. O bem acontece através da justiça. Esse está totalmente correto. Tranquilo, pessoal? Respondemos aí mais 2 vestibulares e tratamos aí de algumas questões de ética, da maneira como cai no SSA. Tranquilo? Espero que o conteúdo tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês depois dessa explanação. A gente se vê na próxima.